Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tá tudo bem com vocês? Vamos. Mais uma aula de direito penal. Turma, a gente está estudando os crimes contra a dignidade sexual. Mais especificamente, a gente está estudando o capítulo 5, que fala crimes de lenocínio e crimes de tráfico de pessoas. O fato é que esses crimes, você precisa ler uma, duas, três, você precisa ler várias vezes. Porque esses crimes são muito parecidos um com o outro. Então é muito casuístico, é muito tênue a diferença de um e outro, e é muito casuístico, então vai depender de caso a caso. Depois que você lê várias vezes esses crimes e conseguir identificar cada um deles, eu sugiro que você resolva questões, várias questões, até memorizar bem. Muito embora sejam muito parecidos, nas questões de concurso, não é que é fácil, mas se você ler várias vezes, dá para você identificar qual é uma, qual é outra. E agora, pessoal, a gente falou de várias vezes de cafetão e cafetina. Só que o cafetão e a cafetina, mesmo aquele que vive da prostituição, aquele que vive da exploração sexual, aquele que se mantém com a prostituição, o crime que ele vai cometer é agora mesmo, o do 230. Existem situações onde ele comete os outros crimes, como eu já expliquei nas aulas passadas. Mas aquele cafetão e cafetina que usa dente de ouro, que é rico, que todo mundo na cidade conhece, que ele tem influência até sobre o prefeito, sobre os vereadores, coisa bem de filme. Pois é, tá aqui no artigo 230 e o nome é rufianismo. E o rufianismo tá no 230 e diz assim, ó, tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente dos seus lucros, ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerça. Opa! Aqui então, o rufianismo, ele punha a conduta da pessoa que se aproveita da prostituição de outra pessoa, se sustentando, pagando seus gastos, vivendo disso. Então o rufianismo fala tirar proveito da prostituição alheia. Como? Participando diretamente de seus lucros. Então o cafetão, a cafetina, geralmente o que é que ela faz? Ela diz assim, ó, você pode usar o meu espaço, só que você tem que pagar um aluguel, ou então você tem que, cada trepada sua, você tem que me dar uma parte, 30% é meu. Então tirar proveito da prostituição alheia. Como? Participando diretamente dos lucros dessa prostituição alheia, fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerça. Então, até mesmo o marido ou a mulher da prostituta ou do prostituto, até o marido ou a mulher que resolve não mais trabalhar porque vai ficar sendo sustentado pela prostituta, em tese cometeria esse crime. É lógico, pessoal, que isso é uma brincadeira, porque pode ser que ele esteja sem trabalhar porque está sem emprego, aí não teria o dolo. Mas se tiver o dolo de explorar a prostituição alheia, entra nesse crime do artigo 230 do Código Penal. Tirar proveito da prostituição alheia de uma dessas duas formas, ou participando diretamente dos seus lucros, ou fazendo sustentar direta ou indiretamente, no todo ou em parte, por quem exerce a prostituição. A pena é de 1 a 4 anos, é a mesma pena do furto. Porque tem pena mínima de 1 ano, cabe a suspensão condicional do processo do 89 da Lei de Juizado Especial, como a gente já conversou. Aí no parágrafo 1º, tem uma modalidade qualificada e no parágrafo 2º tem outra modalidade qualificada. A modalidade qualificada do parágrafo 1º e do parágrafo 2º, acredito que não tem mais nem necessidade de eu ler. Exatamente porque a modalidade qualificada do parágrafo 1º pune aquela pessoa que tem uma certa relação com a vítima. Se é cônjuge, ascendente, descendente, tio, cunhado, pessoa que está sob a responsabilidade. Se tiver alguma relação com a prostituta ou com o prostituto, entra na modalidade qualificada do parágrafo 1º. Já o parágrafo 2º também vem aparecendo desde o artigo 227, que traz a modalidade qualificada quando o crime é cometido mediante violência, grave ameaça ou fraude ou qualquer outro meio que impeça ou dificulta a manifestação da vontade da vítima. Então, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º não precisa nem mais eu ler. Bora agora conversar sobre a questão doutrinária. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo é quem exerce a prostituição. E secundariamente, a sociedade. Esse crime, como todos os outros, só tem o dolo, só tem a forma dolosa, não tem forma culposa.
E o elemento subjetivo é o hábitus, ou seja, assim como os crimes anteriores, assim como quando você ouvir falar de prostituição, para acontecer requer que haja habitualidade, consiste no hábitos, na vontade de praticar essa conduta com habitualidade. A prática eventual não caracteriza esse crime, tem que ser a prática com habitualidade, a prática como meio de vida, se sustentando através da prostituição de outra pessoa. O objeto material é a pessoa prostituída, porque é sobre ela que está recaindo a conduta do agente. O objeto jurídico é a moralidade sexual. Qualificação doutrinária, crime comum, qualquer pessoa comete. Material, depende de resultado para se consumar. De forma livre, comissivo, habitual. São exigidos vários atos para configurar um conjunto punível. Unissubjetivo e plurissubsistente. Esse crime, por ser habitual, precisa várias vezes os atos para se consumar, ele não admite a tentativa, porque crime habitual não admite a tentativa. Perceba, queridos amigos, o que há de comum entre esses crimes. Esses crimes todos são dolosos, todos são de ação penal pública incondicionada, quase todos possuem aquela qualificadora, causa de aumento, quase todos são habituais, e por serem habituais, não admitem a tentativa. Show de bola! E agora a gente passa, pessoal, a falar do tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual. Aqui, turma, é ridículo, porque o legislador esqueceu de colocar a venda da pessoa para fins de exploração sexual. Bora com calma. Diz assim no 231. Promover, ou seja, fazer mesmo, ou facilitar a entrada no território nacional de alguém que nele venha a exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual, ou a saída de alguém que vai exercê-la no estrangeiro. Turma, esse crime, como envolve o estrangeiro, é um crime da competência da Justiça Federal. Nos termos do artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, vai ser crime da competência da Justiça Federal quando o crime envolve o estrangeiro. Aqui, então, é você importando, é você efetivamente trazendo uma pessoa de fora para exercer a prostituição ou alguma forma de exploração sexual aqui. Lembre que tem que ter habitualidade. Ou é você promovendo a saída de uma pessoa para ela fazer exploração sexual no estrangeiro. Então, esse crime é o que as novelas comentam muito, de levar a pessoa para fora do Brasil para poder ser prostituta lá, exercer isso com habitualidade. Até teve uma novela que tratou isso muito detalhadamente, eu lembro que ficou muito conhecido esse crime por conta disso. Agora, quando você vai para um aeroporto, geralmente você vê lá, tráfico de pessoas é crime, tráfico de pessoas é crime. Pois é, uma das modalidades de tráfico de pessoa que existem é exatamente o tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual. É você promover ou ainda facilitar, e esse verbo aqui, facilitar, é formal, basta a facilitação. Promover é material, a pessoa tem que efetivamente entrar ou efetivamente sair. Então você que promove, material, ou facilita, formal, a entrada ou a saída de pessoas, que você sabe, com a finalidade dessa pessoa vir para cá ou ir para o estrangeiro para se prostituir ou para fazer alguma forma de exploração sexual, entra no 231. Aí o parágrafo 1º vai dizer, incorre na mesma pena aquele que, preste atenção, agenciar, é um intermediário, o terceiro que vai e que volta, aliciar, ou seja, trazer, fazer incutir na cabeça, trazer a pessoa, comprar, ótimo, pessoa traficada, assim como, tendo conhecimento dessa condição, transportá-la, transferi-la ou alojá-la. Até caiu uma vez assim, numa prova, uma pessoa, ela levava de um barquinho, de um canto para outro, do território fora do Brasil, 5 pessoas sabendo que lá elas vão fazer tráfico para exploração sexual. Essa pessoa comete qual crime? Opa, se ela colocou no barco para atravessar a fronteira de um país para outro, ela colocou no barco 5 mulheres, por exemplo, pode ser homem também, 5 mulheres, por exemplo,
que ela sabia que lá ia fazer exploração sexual, essa pessoa do barquinho cometeu 5 crimes de tráfico sexual para fins de exploração sexual. Por quê? Porque ele tinha conhecimento da condição de que a pessoa ia ser prostituta no outro canto e transportou. E ele cometeu 5 vezes porque cada uma das vítimas representa um crime. Então ele cometeu 5 vezes o tráfico de exploração sexual ao transportar 5 pessoas de uma fronteira para outra, sabendo que iam fazer prostituição lá, mas os 5 crimes foram em concurso formal. Aquele do artigo 70, onde o agente com uma conduta pratica vários crimes. Show de bola. Já no parágrafo 2º, aqui então, ó, incorre na mesma pena aquele que agencia, alicia ou compra pessoa traficada. O problema é que esse artigo aqui, ele não fala agencia, alicia, compra ou vende. Então, em tese, e isso já caiu numa prova de um concurso, acho que foi até da FUNCAB. Foi ridícula a questão, mas não tinha como impugnar. Até tinha como impugnar, mas eles tinham, como dizer, eles dizem, olha, vender a pessoa para o exterior para fins de exploração sexual é um indiferente penal. Porque no parágrafo 1º fala, incorre na mesma pena aquele que agencia, alicia ou compra, não fala vende. Então, se eu vendi uma pessoa para o exterior para fins de exploração sexual, eu simplesmente não cometo crime nenhum. Porque no 231 caput eu promovo a entrada ou saída da pessoa do território nacional para ela habitualmente exercer no estrangeiro. Então, eu tenho que fazer com que ela fique habitualmente. Não fala em vender a pessoa. No meu ponto de vista, quem vende entra em promover o tráfico, entra em promover a saída dela ou a entrada para fins de exploração sexual. Mas, como não tinha vender, a questão colocou que era um indiferente penal. Eu vou mostrar essa questão para vocês. O parágrafo 2º fala assim, a pena é aumentada da metade se, inciso 1º, a vítima é menor de 18 anos. Opa, menos de 18 anos. 18 anos incompletos. 2. A vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Veja que o parágrafo 3º diz se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, aquela relação familiar. E no inciso 4 fala coisas que já tem em todos os crimes, que é o agente ter agido com violência, grave ameaça ou fraude à pessoa. Então, turma, todas essas causas de aumento de pena, que é aplicada na 3ª fase da aplicação da pena, são fáceis de entender. Menor de 18 anos, pessoa deficiente mental, ascendente, madrasto, padrasto. E o 4, se há emprego de violência ou grave ameaça. Show de bola. O parágrafo 3º fala algo que a gente também já vem vendo, que esses crimes sexuais, se eles forem com o intuito de obter vantagem econômica, vai aplicar, além da pena privativa de liberdade, a pena de multa. Sujeito ativo desse crime, qualquer pessoa. Sujeito passivo, a qualquer pessoa, desde que realmente tenha se prostituído. Ou sofra como vítima qualquer delito sexual. E secundariamente, o sujeito passivo desse crime é a sociedade. Então o sujeito passivo é qualquer pessoa, desde que ela, quando entrou, quando saiu, ou quando foi aliciada, ou quando foi transportada, tenha efetivamente se prostituído. O elemento subjetivo é o dolo, e o elemento subjetivo específico é a vontade de levar alguém à prática da prostituição ou da exploração sexual. Objeto material é a pessoa prostituída, que é sobre ela que recai a conduta do agente. Objeto jurídico é a realidade sexual. Aqui é tranquilo. O crime é comum, é material, mas em promover é formal, como eu falei para vocês. E aí, assim como os outros, se forma livre, comissivo, instantâneo. Porém, existe a modalidade habitual que condiciona a sua consumação. Unissubjetivo e plurissubsistente. Como esse crime requer que você leve a pessoa para o estrangeiro para que ela exerça a atividade sexual, exerça a prostituição, que é habitual, requer a habitualidade para se consumar. Requer a prostituição lá, razão pela qual a maioria vem dizer que não admite a tentativa,
por se tratar de crime condicionado à exploração sexual ou ainda à prostituição. Então, ainda que eu tente levar alguém para o exterior para que ela se prostitua e não consiga levar por circunstâncias alheias à minha vontade, em tese, nem por tentativa eu respondo. Por que em tese nem por tentativa eu respondo? Porque é condicionado o crime a pessoa efetivamente exercer a prostituição ou a exploração sexual lá fora. Razão pela qual, turma, como depende que a pessoa efetivamente se prostitua ou a pessoa efetivamente tenha a exploração sexual, não vai admitir a tentativa. Então agora a gente acabou de estudar o tráfico internacional de pessoas. Olha o que aqui diz, turma, o 231A. O 231A fala de tráfico interno de pessoas dentro do Brasil. Ainda que eu faça o tráfico de uma pessoa do Oiapoque ao Chuí, ainda que eu faça uma pessoa traficar para fins de exploração sexual do Ceará para São Paulo, nesse caso o crime vai ser da competência da Justiça Comum Estadual. Porque só vai ser da competência da Justiça Federal caso haja tráfico internacional de pessoas. Você tem que ver para onde a pessoa vai ser levada. Se for para o exterior ou se for do exterior para cá, aí é competência da Justiça Federal. Então diz assim, promover ou facilitar o deslocamento de alguém dentro do território nacional para o exercício da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Esse crime, então, pessoal, ele pune a conduta da pessoa que promove ou facilita o deslocamento da pessoa para que a pessoa venha a se prostituir. Mas aqui é a mesma coisa do artigo passado, só que o artigo passado fala em tráfico internacional e esse artigo aqui fala de tráfico interno. O parágrafo 1º vem dizer, incorre na mesma pena aquele que agencia, alicia, vende ou compra a pessoa traficada, assim como, tendo conhecimento dessa situação, transporta, transfere ou aloja. Turma, perceba que lá no tráfico internacional de pessoas não está prevista a conduta de vender alguém para o estrangeiro para fins de exploração sexual. Não está prevista essa conduta. Já aqui está prevista a conduta. Daí porque, quando a FUNCAB colocou uma questão que a fulaninha, o tio, vendeu a sobrinha para se prostituir lá no estrangeiro, foi indiferente penal, por quê? O que é que ela alegou? Ora, se é tráfico interno de pessoas, o código, no parágrafo 1º, tipificou a conduta de vender. Mas se é tráfico internacional, o parágrafo 1º, ou o caput, lá do 231, normal, sem o A, ele não previu. E não há crime sem lei anterior que o defina. Se o núcleo do tipo penal vender não está tipificado como crime, é porque não é crime. Aí ele deu a resposta como indiferente penal. E o parágrafo 2º, turma, e o parágrafo 3º traz algo que eu também não preciso mais ler, que já estava ficando chato. Por quê? Porque o legislador copiou e colou. Aumenta a pena de metade, mesma coisa. Se a vítima é menor de 18 anos, se a vítima tem discernimento mental, não tem discernimento para fazer, se o agente é ascendente, descendente, padrasto, ou se há emprego de grave violência, grave ameaça ou ainda fraude, que é tranquilo, turma. E o parágrafo 3º, ele só repete algo que é comum nesses crimes contra a dignidade sexual. E o que é comum? Se aplica multa se a pessoa comete o crime com o intuito de ter lucro. Estamos quase acabando, tenham fé. Esse crime tem como sujeito passivo, ativo qualquer pessoa e sujeito passivo também qualquer pessoa. Mas também a sociedade é sujeito passivo. Esse crime, assim como todos os outros, só pune a forma dolosa. E requer uma finalidade especial. Que você promova ou facilite o deslocamento da pessoa para fins de exploração sexual ou de prostituição. Então a finalidade especial é você, com dolo, com vontade e consciência, promover o deslocamento da pessoa ou facilitar com a finalidade de que ela exerça a prostituição ou outra forma de exploração sexual. Objeto material, a pessoa do tráfico. E a qualificação doutrinária? É um crime comum, é um crime formal, porque não exige agora o resultado naturalístico. Ou seja, esse crime, turma, basta que se promova a pessoa de um lugar para outro.
basta que se facilite o deslocamento, com a finalidade que a pessoa venha a se prostituir. Não precisa que a pessoa efetivamente se prostitua para cometer esse crime. Então, consiste na efetiva ocorrência da prostituição. Não existe resultado naturalístico, não exige, consistente na efetiva ocorrência da prostituição ou outra forma de exploração sexual. É um crime de forma livre, comissivo, e é um crime que, diferentemente dos outros que a gente vem estudando, não é um crime que é condicionado, como eu acabei de falar, à efetiva prostituição ou exploração sexual. Porque se fosse condicionado à efetiva prostituição, requeriria a habitualidade. E crime habitual não cabe a tentativa. Razão pela qual ele admite a tentativa exatamente porque ele não requer que a pessoa efetivamente se prostitua. Basta você transportar de um local a outro do território nacional com a finalidade daquela pessoa se prostituir ou ter outra forma de exploração sexual. Se a pessoa ela não se prostitui de fato ou ela não tem a exploração sexual, não vai ter o crime. Tudo bem, pessoal? Vamos embora. Continua tendo crime, perdão. Se ela não se prostitui, continua tendo crime. Daí porque a tentativa é admitida. Eu tento levar a pessoa de um território para outro e não consigo por circunstâncias alheias à minha vontade. E finalmente, pessoal, o crime de ato obsceno. A gente está entrando agora no próximo capítulo, que é o capítulo 6, que fala do ultraje ao pudor. Do ultraje ao pudor tem um crime de ato obsceno. E depois que acaba o crime de ato obsceno, tem um crime de escrito ou objeto obsceno. E aí acaba o nosso capítulo, né? E a gente passa a resolver a questão. Então vamos que vamos. Esse crime fala praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto, ou exposto ao público. O que é que esse crime está dizendo? Está tipificando a conduta daquela pessoa que deixa para fazer as suas questões sexuais fora, na rua. Por exemplo, é muito comum quando a gente é jovem, eu nunca fiz isso, mas já vi alguns colegas fazendo. Estão na rua de pau, aí um coloca a bunda para fora do carro. O famoso bunda lelê. O bunda lelê é um ato obsceno. Você mandar um cotoco para uma pessoa sério, em tese, é um ato obsceno. Se tem muita mania de fazer assim, em tese, é um ato obsceno. É lógico que para cometer esse crime você precisa ter o dolo, pessoal, de ultrajar público. Então eu digo, eu vou fazer isso aqui porque as velhinhas vão ficar tudo doidas. Porque se eu tô numa conversa e falo, putaria, e faço isso aqui, não vai ter ato obsceno porque eu não tenho um dolo de chocar ninguém. Mas se eu tenho um dolo de chocar alguém e eu começo a fazer assim, aí nesse caso, entra no crime do 233, que é o ato obsceno. A bunda lelê, se eu resolver me masturbar na frente de todo mundo, entra no 236, isso é ato obsceno. E ato obsceno é um elemento normativo onde se diz, assim, que o juiz tem que interpretar, que é um ato revestido de sexualidade e que fere o sentimento médio de pudor. Então o agente só vai cometer esse crime se ele tiver o dolo de chocar as pessoas. Porque ele sabe que está ferindo o pudor público, está violando o pudor do pudor médio. Então o fato de eu me masturbar na frente de todo mundo, de fazer bunda lelê, de dar cotoco quando eu quero não xingar a pessoa, mas quando eu quero chocar as pessoas, em tese o crime aqui é o de ato obsceno. E tem que ser, para praticar esse crime, num lugar público. Lugar público, toda vida, eu disse para quando você vir público, significa um número indeterminado de pessoas. Razão pela qual lugar público seria um local acessível ao número indefinido, ao número indeterminado de pessoas. E o lugar público ou aberto ou exposto ao público, que aí o código já limita mais, dizendo assim, lugar aberto ao público é o local onde qualquer pessoa pode entrar, ainda que sujeita a condições como pagamento de ingresso. Então se eu faço isso num clube, se eu faço isso na piscina de um clube, mesmo que não tenha ninguém, como um clube é aberto ao público, também eu cometeria esse crime. E o lugar exposto ao público é um local privado, mas que pode ser visto por um número indeterminado de pessoas que passem pelas proximidades, Se o agente só pode ser visto por vizinhos, Nelson Green entende não haver crimes. Então imagina que eu gosto muito de me exibir. E eu fiz minha casa toda de vidro.
onde as pessoas de fora, qualquer pessoa, pode passar e ver minha casa. Se eu fico lá fazendo questões que chocam o pudor, eu entro no crime de ato obsceno. Agora, se só os meus vizinhos podem ver, e eu estou dentro da minha casa, e eu começo a me masturbar, de acordo com Nelson Hungria, não vai haver crime. Não vai haver crime exatamente porque não é exposto ao público. Eu já disse para vocês que a gente entende público como um número indeterminado de pessoas. Razão pela qual, se eu estou dentro da minha casa e só os vizinhos podem ver, não é um número indeterminado de pessoas que podem ter acesso àquele meu ato obsceno. Nesse caso, só os meus vizinhos, então são pessoas determinadas, razão pela qual não entra nesse crime. Entende-se não haver crime se o ato é praticado em local escuro ou afastado, que não pode normalmente ser visto pelas pessoas. Já houve um caso onde uma mulher se trocou no carro. E por se trocar no carro, alguém viu, sei lá quem foi que viu, acho que foi uma velhinha que viu. E essa velhinha, inclusive, para a vela ainda botou a mão assim no carro. E aí essa velhinha foi para a polícia e a menina acabou sendo processada por ato obsceno. Acontece que o juiz entendeu que não havia ato obsceno nenhum. Por quê? Porque ela estava dentro do carro dela, estava escuro. Para a velhinha ver, ela teve que colocar a mão assim, teve que colocar a mão no vidro para conseguir enxergar. Então, se você faz esse tipo de conduta, esse tipo de situação onde viola a moralidade, por exemplo, se masturbar, se tiver num local escuro, num local afastado, onde não tenha como entrar pessoas. Veja, num dos exemplos que eu dei, eu disse, eu estou num clube, o clube está vazio e eu começo a me masturbar. Tem esse crime? Tem esse crime, porque o clube é um local aberto ao público. Agora o que eu estou falando, eu estou no escuro, fui pro escondidinho, fui pro cantinho. E aí eu estou me masturbando. Aqui entra também aquela agarrada, aquela pegação, não tem muita mulher não, mas tem algumas mulheres que vai para baile funk, essas coisas, não com preconceito com baile funk, mas vai para as festas em geral, sem calcinha, e aí tem aquela gravidez, né, que o cara vai, fica com a menina, leva para a parede, encoxa. Aquilo ali na frente de várias pessoas, ali caracteriza o ato obsceno, aquele sexo na frente daquelas várias pessoas. Todavia, se esses dois forem pro escurinho, forem pro cantinho, em tese não teria esse crime. Forem pro lugar onde ninguém entraria ali, em tese não teria esse crime. Porque, repito, para haver esse crime tem que ter o dolo. Dolo é a vontade e a consciência de praticar o ato obsceno. Turma, como meu tempo acabou, na próxima aula eu termino esse crime de ato obsceno e a gente termina o 2, 3, 4 e passa a resolver o exercício. Fiquem com Deus e bons estudos. Tchau, tchau, galera.